se limita somente a usar bico de pena e pincel. Tem várias outras coisas que você pode utilizar com esse cara aqui, e muitas delas resultarão em efeitos que você não conseguiria fazer com uma caneta e não teria a mesma graça se você tentasse com um pincel. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui algumas gambiarras utilizadas pelos desenhistas profissionais com o nanquim e que você pode tentar em casa. Preste atenção! Por muitos anos, a tinta nanquim era obtida a partir da tinta preta dos moluscos octópodes, mais precisamente, polvos e lulas. Eles aproveitavam a tinta deles para escrita. Hoje, as tintas são fabricadas por processos químicos industriais a partir de uma mistura entre cânfora, gelatina e um pó escuro conhecido como pó de sapato, fuligem ou negro de fumo, muito usado na pigmentação da graxa. Então, podem usar sem remorso, não tem polvos sendo assassinados para fazer tinta nanquim, tá certo? O nanquim tem como solvente a água, o que torna ele de fácil uso, limpeza e relativamente barato de se comprar. Não confundir a tinta nanquim com a japonesa chamada sumi, e que tem como composição fuligem, colas especiais, goma arábica, água e especiarias. Essa tinta às vezes é vendida em blocos, e os japoneses utilizam para fazer aquelas artes tradicionais chamadas sumi-e. Já viram aquelas senhoras que fazem kanjis perfeitos em tecidos ou quadros? Então, é isso. Bem, vamos lá para as gambiarras com o nanquim. Vocês estão vendo aqui alguns instrumentos que muitos jamais pensariam em utilizá-los para desenhar. Eu separei um pedaço de esponja de cozinha, um pedaço de gaze, uma escova de dentes, um cotonete, um canudo e um pedacinho de pano que eu peguei na cozinha, aleatório para teste. Além, é claro, dos tradicionais pincel e bico de pena. Vamos começar com a esponja. Você pode criar texturas que seriam muito difíceis de fazer com uma caneta, pois o efeito irregular é justamente o que caracteriza o efeito. Você pode utilizar isso para fazer copa de árvores, fuligem e tudo mais o que o efeito funcionar. Tente também usar o outro lado da esponja e você verá que acontece outro efeito. Vejam que interessante que você tem os dois lados da esponja, ambos você pode criar efeitos diferentes para fazer parecer uma copa de uma árvore, mas nitidamente essa textura daqui de cima ficou diferente dessa de baixo. A gaze também dará um efeito diferenciado. Vejam vocês, que a textura da gaze, que tem esses fiapinhos cruzados aqui, talvez você possa usar isso aqui para fazer textura de cesto de palha, corda, enfim. Você pode usar estopa também, vai gerar outra textura. A escova de dentes, o lance está exatamente nas cerdas. Se prepara para sujar o dedo. Esse efeito respingado é uma coisa aleatória. Ninguém fica fazendo pontinho por pontinho. Com o cotonete, você terá um efeito bem raspado no papel. Pode até, de repente, simular manchas de sujeira ou sangues em paredes, rastros de pneu e etc. Fica do que a sua criatividade mandar. E o canudo? É para cuspir tinta no papel? Não, mas é quase isso. Sabe nos mangás, quando eles têm aquele efeito de sangue jorrando? Como se o cara tivesse levado um tiro. Eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Pegue o seu bico de pena, coloque tinta, posicione no lugar onde você quer que seja o ponto onde o cara levou o tiro, venha com o canudo e assopre. Você nunca sabe como vai sair ao certo. Pode sair mais esparramado ou menos. Na dúvida, você pode fazer essas texturas num papel separado e inserir digitalmente depois. Mas eu sei que não tem a mesma graça e sinceridade de fazer no papel na hora mesmo. Você pode também fazer respingos com a pena, batendo-a em seu dedo. Você
pode testar os mais diversos efeitos com várias coisas da sua casa, pedaços de pano, plástico e tudo mais. Fica da sua imaginação e criatividade experimentar. Nem sempre vai ficar bom. Quer ver? Vamos testar agora o paninho que eu peguei aleatoriamente. Eu não sei se vai ficar uma textura legal. Vamos tentar. Bom, vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Nunca tentei nada com esse paninho que eu encontrei na área de serviço. Vamos ver se vai dar uma textura interessante ou se vai ser um fail. Vamos ver. Até deu alguma coisa, né? Mais ou menos. Vamos tentar algo. Parece quase um rastro, né, de pneu, alguma coisa. Ele é mais irregular, né, ó, por ser um tecido. É bem mais aleatório do que usar esponja, né? Mas ainda que saiu uma texturinha, né, das próprias fibras aqui do tecido, você vê? Ele não saiu uma mancha irregular, né? Então até ficou alguma coisa aí. Bem encharcado é feio, ó. Só pintou mesmo, não ficou textura. O lance do pincel chanfrado já deve ser familiarizado com vocês. Amasse um pouco as cerdas, deixe o pincel bem descabelado e faça traços apenas com a ponta. Você pode fazer textura de madeiras, fios de cabelo e etc. Repare que a maior parte desses efeitos eles são bem aleatórios, são borrões ou texturas que acontecem de maneira sem muito controle, de forma que você nunca conseguirá um efeito exatamente igual numa outra tentativa. Mas é justamente essa sinceridade da tentativa que vai dar um efeito diferenciado que você não faz com o pincel ou com a pena. Agora, confere isso aqui também. É um efeito usado numa redinha de metal. Dá uma olhada. Tem aqui a redinha de metal, né? O cara simula um desenho. Aqui de perto tem um close, ó, nos efeitos que ele fez. É uma forma também de você trabalhar essa coisa da tinta jogada, né, usando outros materiais que não necessariamente são para desenho. Eu não tenho essa redinha aqui na minha cozinha, né? Também se eu tivesse e fosse usar para tinta já era, né? Também. Mas esse livro aqui tem um exemplo, que é uma coisa que você pode ver, né? Caso você tenha disponível fácil acesso a isso, é algo que você pode experimentar nos seus desenhos. Então, para vocês verem como que não há limites, né? Você pode experimentar com qualquer coisa que você vê por aí, né? Se funcionar e ficar um efeito bacana, tá valendo. Uma vez um inscrito me perguntou se era possível fazer traços com régua usando o bico de pena. Eu disse que sim, e disse mais, que também dava para se fazer com pincel. Confere aí como se faz. Sua régua deve ser parecida com essa aqui, de acrílico, certo? Vocês já repararam que na parte onde há as medidas, ela possui uma inclinação? Isso é para te ajudar nos traços, mas dá para aproveitar isso de outra forma. Posicione sua régua do contrário, com a lombada virada para baixo, de forma que fique um espaço entre a régua e o papel. Posicione então sua pena e trace. Existe um tipo de pena que é próprio para casos assim. É esse troço aqui, ó. É possível calibrar a espessura do traço que você quer fazer girando aqui do lado. É mais para desenho técnico. Quem tiver um kit daqueles estojos com compassos, provavelmente veio esse material aí. E para quem não sabia para que servia, agora vocês sabem. Para se usar com pincel, o segredo está na forma de segurar a régua. Você não vai deixar a régua totalmente encostada no papel. Você vai segurá-la dessa maneira, apoiando seus dedos na parte de baixo. E vai posicioná-la no papel de forma firme, como se fosse um escorregador. O outro segredo está em você posicionar essa parte do pincel de forma que as cerdas fiquem livres. Assim, segurando a régua dessa maneira, com firmeza, e o pincel também, é só traçar. Mas, sinceramente, se você tem uma caneta que faz uma espessura contínua, eu recomendaria que você usasse a caneta mesmo. Mas,
Para quem queria saber como faz, tá aí. Você pode também se prevenir de pinceladas indesejáveis, ainda mais quando você for fazer algo mais aleatório. Use máscaras de durex. O mais correto seria esse aqui, que é branco, de plástico e não rasga a folha, mas ele é meio caro, tá? Não use fita crepe, porque ela é de papel e é porosa, vai absorver tinta e pode sujar a folha do mesmo jeito. Quando for usar o durex, tire um pouco do excesso da cola, passando ele em sua roupa de forma que ele ainda grude, mas grude menos, e manda ver. Você pode também trabalhar com o esquema do subtrativo com tinta branca. Todas as gambiarras que eu mostrei com a esponja, a escova de dentes, também podem ser aplicadas com a tinta branca. Você pode usar o nanquim branco, que é bem barato, ou a tinta guache branca, mas aí tem que ser uma marca boa, tipo TGA. Não use aqueles escolares, porque eles amarelam com o tempo e também são pouco concentrados, coisa que não vai deixar o seu efeito legal, eles vão ficar meio cinza. A tinta branca também pode ser usada para correções caso você erre com a tinta, mas ao invés de usar o pincel, diluir guache toda hora, você pode usar esse cara aqui. Sim, branquinho de canetinha. Mas claro, compre uma marca boa. Eu recomendo esse aqui da Zebra. Não usem o escolar da Faber-Castell, porque ele amarela. Esse daí foi feito para cotidiano escolar, apagar esferográfica, não é recomendado para desenho e arte. Eu sempre usei esse da Zebra, então eu não sei quais que amarelam e quais que não. Quem souber, comenta aí. Bem, então foram essas algumas gambiarras e efeitos que vocês podem fazer com nanquim e com materiais bem simples e que você deve ter na sua casa. Então, dê uma fuçada no seu banheiro, cozinha, experimente coisas que sua intuição mandar. Se o resultado ficar legal, tá valendo. E se vocês conhecerem mais alguma gambiarra usando coisas diferenciadas com o nanquim para criar efeitos, comentem aí pra galera saber, certo? Então, é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.